E vamos de notícias internacionais, né? Vamos viajar para a Europa agora para conversar com Ulisses Neto, nosso correspondente que mora em Londres. Medidas de isolamento mostram um resultado positivo na Europa, mas os governos ainda enfrentam problemas com a subnotificação dos casos de coronavírus. Ulisses Neto, o que isso quer dizer? O número de casos é maior do que é previsto ou não? É exatamente isso, Kalina. A indicação é de que, na verdade, os casos de coronavírus aqui na Europa, sobretudo em países como o Reino Unido, também mesmo na Espanha, Itália e França, sejam muito maiores que os divulgados até agora. Aqui em Londres, 10 horas mais 42 minutos, uma terça-feira muito bonita de primavera, com sol, céu aberto e termômetros marcando 6 graus em Westminster neste momento. O governo britânico mudou a metodologia de contabilização dos casos de coronavírus a partir de hoje. Os dados desta terça-feira, que ainda não foram divulgados, mas o país já sabe que eles devem trazer aumento expressivo de vítimas, devem sair daqui a pouco já dentro dessa nova forma, né, de contabilizar as vítimas. Por isso a expectativa de que os números sejam bem mais altos nesta terça-feira. Assim como está ocorrendo em diversos países do mundo, e provavelmente aí no Brasil também, os casos estavam sendo subnotificados, inclusive o número de mortos. O Reino Unido não estava contabilizando vítimas de Covid-19 que não foram hospitalizadas, ou seja, idosos que perderam a vida em suas residências ou em casas de repouso ficaram de fora dessas estatísticas sobre coronavírus. Outro problema está sendo a demora das notificações e o anúncio das estatísticas em relação à pandemia. Quando as coletivas diárias, como essa que a gente está vendo agora, ocorrem aqui no Reino Unido, elas falam também sobre os números de vítimas, mas, na verdade, elas estão tratando de dados de 10, às vezes até 15 dias atrás, por isso há uma divergência entre a realidade e o que está sendo divulgado neste momento. O último dado oficial do governo britânico indica que o país teve 1.408 mortes até agora, causadas por Covid-19. O total de casos confirmados é de pouco mais de 22 mil aqui na Grã-Bretanha. Os números que serão divulgados hoje já devem ser relativamente mais altos, como eu disse, por conta desta mudança na forma como os dados estão sendo reunidos. Essa diferença é importante porque não necessariamente ela vai indicar uma disparada nos casos, né, que já tem crescido de forma significativa todos os dias, mas também porque as autoridades e a própria população precisam saber exatamente o que está acontecendo, em qual área do país, para poder programar as ações de combate. Apesar disso, as autoridades britânicas indicam que mais de uma semana de confinamento, né, depois de mais de uma semana de confinamento obrigatório aqui no país, as medidas adotadas já começam a mostrar algum efeito, sobretudo nessa curva, né, dos dados que têm sido divulgados até agora. A curva dos novos casos e fatalidades está ficando menos acentuada, o que é uma ajuda crucial para o sistema público de saúde e também os preparativos que estão sendo feitos com hospitais de campanha, né, sendo armados ao redor da Grã-Bretanha, Kalina.